E aí galera do primeiro ano, tudo certo? Profiléu na área. E hoje a gente vai dar continuidade àquela parte de trigonometria. E hoje eu vou falar com vocês sobre a diferença de arcos, tá bom? Então a gente viu a soma de arcos na aula passada, fizemos exemplos naquela nossa aula presencial e hoje a gente vai falar de diferença de arcos, tá bom? Então vamos ver como é que a gente faz a diferença de arcos. Basicamente o que a gente vai ter que fazer aqui é o mesmo que a gente fez naquele princípio da soma de arcos, o que vai mudar alguns sinais, né? Por exemplo, para a gente somar dois arcos, sejam A e B dois arcos, né? Então vamos enunciar aí A e B dois arcos. Arco a gente já sabe que é, naquela nossa primeira aula a gente falou sobre ângulo em radianos em grau, né? E a gente quer fazer uma diferença, a gente quer escrever um ângulo através de uma diferença entre dois ângulos, em dois arcos. Então o seno de A menos B ficaria seno de A vezes o cosseno de B menos o seno de B vezes o cosseno de A. Tá aí, ó. Tá? Essa é a diferença de arcos para seno. Para cosseno, é o nosso querido cossa, cossa, seca, seca. Então, o cosseno A vezes cosseno B menos seno de A vezes seno de B. Tá bom? Então, tá aí. Cossa, cossa, seca, seca. A tangente, a gente sabe que é uma barra de fração. E em cima vai ser a diferença entre as tangentes. Então, tangente de A menos B é a tangente de A, menos a tangente de B, sobre 1 menos o produto da tangente de A pela tangente de B. Bom, então são essas três formulinhas que a gente vai usar para representar a diferença entre dois arcos para seno, cosseno e tangente. Obviamente, também para secante, cossecante e cotangente, tá bom? Então eu trago o primeiro exemplo aí para a gente fazer, o que pede para a gente calcular o seno de 15 graus. Então, para a gente calcular o seno de 15 graus, eu tenho que usar aqueles ângulos notáveis, né? Porque a tabela que a gente tem, claro que em qualquer exercício que ele for te dar, ele vai ter que dar os ângulos para te fazer ou a diferença ou a soma dos arcos, né? Então eu posso escrever o seno de 15 como sendo o seno de 60, olha lá, 60 menos 45. Correto? Porque 60 menos 45, 15 graus. E aí eu vou usar a diferença de arcos, olha só. É o seno de 60 vezes o cosseno de 45 menos o seno de 45 vezes o cosseno de 60. Certo? Aí eu vou colocar um igual aqui, ó, para a gente abrir cada um. Seno de 60 é a minha querida raiz de 3 sobre 2, vezes o cosseno de 60, que é a raiz de 2 sobre 2, menos o seno de 45, de novo, vale a raiz de 2 sobre 2, igual o cosseno de 45, vezes o cosseno de 60, que é 1 sobre 2, conhecido como meio. Então, multiplicação de duas frações, percebam vocês que as duas, ambas, né, com aquele produto, tanto essa da esquerda quanto da direita, vão terminar em 4. Então, terminar em 4 não, né? Vão ter denominador 4, perdão. E a parte de cima a gente vai multiplicar, ó, raiz de 3 com raiz de 2, multiplica lá dentro, fica a raiz de 6. E raiz de 2 vezes 1 dá a raiz de 2. E aí eu posso escrever o seno de 15 graus, fazendo a seguinte brincadeira ainda. Ó. Eu posso escrever, como ele tem as duas frações nessa diferença tem o mesmo denominador, eu posso colocar o denominador comum, que é 4, e subtrair Esse exercício que está aí na tela de vocês, ele está na página 170 da apostila 3, na frente B, obviamente. E ele pede para a gente simplificar a expressão na letra A, são A e B, estou fazendo a letra A, pede para a gente simplificar a expressão y igual a seno de menos x mais seno de π mais x menos seno de π sobre 2 menos x mais cosseno x. Isso vale quanto, afinal? O que nós vamos ter que fazer aqui é muito simples. Primeiro vamos abrir isso aí, né? Vamos colocar um pouquinho maior, ó. Y
é igual a seno de menos x mais seno de π mais x. Vamos colocar, fazer o seguinte, né? Deixa eu colocar o mais direitinho aqui, mais x, menos seno de π sobre 2 menos x, mais cosseno x. Certo? E aí eu vou escrever isso aqui de uma outra maneira, quer ver? Nós vamos escrever tudo da seguinte maneira. Primeiro cara que eu vou modificar é esse seno de menos x. Eu vou escrever assim, ó. É o seno de 0 grau, ou 0 radiano, tanto faz, né? Menos x, mais seno de π mais x, menos seno de π sobre 2 menos x, mais cosseno de x. E agora eu vou abrir tudo na soma e subtração de arcos, né? Então, começando pelo seno de 0 menos x, eu vou ganhar isso aqui, né? Vai ficar o seno de 0 vezes o cosseno de x menos o seno de x vezes o cosseno de 0. Correto? Isso aqui, então, vai ficar exatamente. Lembra que seno de 0 é 0. Então, isso aqui vai dar, né? Esse produto todo vai dar 0, já que o seno é 0. E esse cara aqui vai sobrar o seguinte, como o cosseno de 0 é 1, é o máximo do cosseno, esse cara vai ficar, então, menos seno de x. Agora eu vou abrir o seno de π mais x. π mais x. Então, de novo, ó, é o seno de π vezes o cosseno de x mais, menos, né, perdão, aqui é mais, tá certo, aqui é soma, né, então, deixa eu melhorar essa soma, então, ó, tirar aqui, tá aqui, mais, né, então, mais seno de x vezes o cosseno de π. Então, isso aqui vai ficar exatamente o seguinte, seno de π é 0, né, então, aqui, ó, de novo, zerou aqui, certo? Sobrou para mim cosseno de π, que é menos 1, e menos 1 aqui, ó, vezes o seno, vai ficar resultado menos seno de x. Certo? Então, já tenho esses dois carinhas aí, as duas primeiras somas já estão feitas. Agora eu vou trabalhar com o seno de π sobre 2 menos x. Então, isso aqui vai ficar o seno de π sobre 2 vezes o cosseno de x menos o seno de π sobre 2, vamos fazer o seguinte, vai ser o seno de x, né? Seno de x vezes o cosseno de π sobre 2. Percebam que agora o seno de π sobre 2 aqui, ó, vai dar 1. E aí sobra um cosseno de x. Então, sobrou um cosseno de x já, porque é cosseno de x vezes 1. E este carinha aqui, ó, o cosseno de π sobre 2, como esse π sobre 2 está no 90 e é o eixo do seno, onde tem o eixo do seno, o cosseno é 0. Então, aqui é 0 vezes seno, vai dar 0, então sobrou só o cosseno de x. Baixando um pouquinho a tela, para a gente fazer o último, que não, na verdade o último não precisa, né? Que é esse camaradinho ali, que é o cosseno de x. Tá, então agora vamos resolver isso. Vamos lá. Então, o primeiro cara que eu vou colocar, então vai ficar, né, y igual, vou fazer aqui embaixo, ó, seno de menos x deu exatamente menos seno de x. Somado com seno de π mais x, ficou, então, menos, vamos colocar isso aqui, ó, entre parênteses, menos seno de x. Agora eu vou colocar um menos, porque é o sinal da operação lá em cima, ó. O seno de π sobre 2 menos x, o seno de π sobre 2 menos x deu exatamente cosseno x, somado com cosseno x. Beleza? Então agora a gente finaliza a nossa conta. Percebam vocês que isso vai ficar y igual. Se eu somar esse cara com esse, isso aqui vai ficar menos 2 seno de x. Tá bom? E esses dois carinhos aqui, como eles têm sinais opostos, ó, eu posso cancelar. Então sobrou para mim
y igual a menos 2 seno de x. Essa é a simplificação da minha expressão. É isso, gente. Então, tá aí as 3 formulinhas que a gente viu hoje, da diferença de arcos. Na próxima aula eu vou trazer, a nossa aula presencial, eu vou trazer exercício para a gente fazer também, misturando, fazendo a miscelânea aí de soma e subtração de arcos, obviamente. E eu fico por aqui, espero que a gente tenha essa entrega de vídeos, né? Então eu vou fazer uma surpresa para vocês aí, já que eu pedi esses vídeos para vocês. Vai ser bem legal aí quando ficar pronto, espero que todos entreguem, tá? Gente, vou ficando por aqui. Mais uma vez, brigadão. E tchau, tchau, até a próxima.